Galera, terceiro episódio aí da visão do Douglas Dufner sobre as grandes seleções nas Copas do Mundo desde que eu assisto. E agora, para mim, a segunda maior seleção da história do futebol, incluindo Copas do Mundo, campeonatos continentais, que é a Alemanha, a antiga Alemanha Ocidental, que é detentora de 4 títulos de Copa do Mundo. Ao lado da Itália, é a segunda seleção com mais títulos em Copa do Mundo, só perdendo para o Brasil. E a única que pode alcançar o Brasil se for campeã agora em 2026 e conquistar o Penta, já que a Itália não está na Copa. A Alemanha é a segunda seleção que mais participou de Copas. Só não participou da primeira em 1930 por não ter condições de vir para o Uruguai e a da segunda em 1950 no Brasil devido a uma punição por causa da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha foi um dos países que provocou a Segunda Guerra Mundial. Tirando isso, a Alemanha participou de todas as Copas. É a seleção que tem mais finais de Copa do Mundo, 10 finais, certo? É poderosa. Campeã em 54 e em 74 como a Alemanha Ocidental e em 90 e em 2014 como a Alemanha. Perdeu finais de 66 para a Inglaterra, de 1982 para a Itália, de 1986 para a Argentina e de 2002 para o Brasil. 8 finais, perdão. Chegou, acho que é a seleção que mais chegou também em terceiro e em quarto lugar. Porém, vou falar a partir de 86, a partir da Copa em que eu assisti. Eu me lembro muito bem em 86, galera, que a Alemanha estava num grupo muito complicado, que tinha o Uruguai, bicampeão mundial, e a Dinamarca, né? A Dinamarca que era estreante naquela Copa. E a Dinamarca, na primeira fase, em seu grupo, ganhou de 6-1 do Uruguai e ganhou da Alemanha também, só que foi eliminado na segunda fase para a Espanha. Já a Alemanha se classificou em segundo lugar, tirou o México, depois tirou a Alemanha tirou a França nas semifinais, quando a França tirou o Brasil nas quartas. Mas nas oitavas, eu vou ter que pesquisar no Google, senão vai ser igual o da Argentina, a gente vai passar em branco algumas situações. Mas enfim, chegou na final com a Argentina, tinha grandes jogadores como o goleiro Schumacher, como Rummenigge, como Litzbarski, o treinador Franz Beckenbauer, o maior ídolo da história da seleção alemã, e perderam a final para a Argentina por 3-2, num jogo duríssimo, em que a Argentina estava ganhando por 2-0, deixou a Alemanha empatar, e no finalzinho a Argentina fez 3-2. A Alemanha tinha sido vice-campeã em 82 para a Itália, né, com mais ou menos quase a mesma base, o mesmo elenco. Perdeu em 86 e em 1990 seu trio de jogadores que jogava na Inter de Milão, Klinsmann, Lothar Matthaus e Bremen, foram os grandes destaques da seleção juntamente com Voller, centroavante. Treinados novamente pelo Beckenbauer, com Wilgner no gol, Bertoldi, Litzbarski, e finalmente a seleção alemã foi tricampeã mundial em 1990, vencendo a Argentina também, fazendo a mesma final, a única vez na história que duas seleções repetiram uma final de Copa, com o gol do Bremen no finalzinho, após um pênalti sofrido pelo Voller, que até hoje é contestado. Essa campanha da Alemanha teve Lothar Matthaus como grande craque e destaque da seleção na Copa do Mundo, ele que era o camisa 10 da Inter de Milão, e a Alemanha fez aí uma grande Copa do Mundo, a primeira Copa como a Alemanha já unificada, né, a oriental e a ocidental, tendo grandes craques aí em seu elenco, fazendo uma campanha também brilhante, em que derrotou a Inglaterra nas semifinais, fez uma semifinal muito boa com a Inglaterra, tirou a Holanda com aquela camisa ali, ó. A Alemanha foi campeã de 90 com essa camisa aqui, ó. Essa camisa histórica. Essa camisa. Contra a Holanda, que tinha também uma camisa muito conhecida, que foi campeã da Euro de 88, fizeram um grande jogo, aquele jogo da cusparada do Vor no Rijkaard, Gullit, Van Basten da Holanda, e a Alemanha passou. A Alemanha também tinha tido um grupo muito difícil na primeira fase com a Iugoslávia, e foi assim campeã em 1990, tricampeã mundial. Aí em 94, na Copa que o Brasil foi tetra nos Estados Unidos, a Alemanha teve a façanha de perder nas quartas de finais para a Bulgária. E em 98 perdeu para a Croácia, que era a grande sensação. Primeira Copa do Mundo, a Croácia despachou a Alemanha, chegou nas semifinais e perdeu para a França. Reformulação feita, uma nova geração em 2002 para a Copa para a Coreia do Sul e do Japão. A Alemanha estreou enfiando 8-0 na Arábia Saudita, fez uma grande campanha, onde culminou
de chegar nas semifinais pegando a Coreia do Sul, que havia eliminado já a Itália e a Espanha, e em jogos polêmicos. Os coreanos foram ajudados pela arbitragem, mas não conseguiram contra a Alemanha. E Miroslav Klose, que foi o artilheiro da Copa, deslanchou nessa Copa do Mundo para se consagrar como o maior artilheiro da história de Copas do Mundo. E ele é atualmente o maior artilheiro da história das Copas, certo, Felipe? Feito que ele conseguiu superar Ronaldo Fenômeno na Copa de 2014, mas essa história ainda vai chegar. A Alemanha chegou muito bem para a final de 2002, a gente assistiu a final ontem, né, Felipe? Jogou um jogo parelho, pau a pau com o Brasil, em que no finalzinho o Fenômeno fez o primeiro gol, logo depois fez o segundo. O Oliver Kahn, que tinha sido já eleito o melhor jogador da Copa, o goleiro Oliver Kahn, falhou no primeiro gol, né? Bateu roupa ali. A seleção tinha também um jogador que foi suspenso, né? Para a final, que era o seu grande ídolo, Ballack, que jogava no Bayer Leverkusen, junto com o Lúcio, que era o zagueiro da seleção brasileira. Mas tinha outros grandes jogadores, né? Nessa seleção, como o centroavante Bierhoff, que ficou no banco, e o treinador era o Ruud Voller, que tinha sido campeão em 1990. E sendo assim, a Alemanha em 2002 perdeu o Brasil, viu o Brasil ser pentacampeão, continuou como tricampeã e a partir daí fez uma reformulação em seu elenco, em sua estrutura, indo para a Copa de 2006 na própria Alemanha, depois de ter sediado a Copa em 1974, voltou a sediar em 2006 e parou nas semifinais na Itália, né, perdendo por 2-1 na prorrogação, aquele gol do Grosso. Mas a Alemanha já vinha vindo ali, o goleiro ainda era o Lehmann, o Neuer viria na Copa de 2010, mas o Felipe Lahm já estava começando a se promover, Schweinsteiger, entre outros grandes jogadores desta geração. E a Alemanha bateu uma trave ali, ficando nas semifinais. Fato que ocorreu novamente em 2010, a Alemanha que despachou nas fases de mata-mata a Argentina por 4-0, a Inglaterra por 4-1, um jogo polêmico também. A Alemanha que perdeu um título em 66 com um gol que não foi gol para a Inglaterra. Em 2010, Lampard fez um gol e o juiz não deu, e um gol legítimo. Coisas do futebol, né? E a Alemanha chegou nas semifinais e perdeu para a Espanha, 1-0, gol do Puyol de cabeça, sendo terceiro lugar, vencendo o Uruguai, de Forlán, de Luizito Soares, mas chegando mais uma vez muito próximo ali, certo? Já com a geração já bem lapidada por Joachim Löw, aquele treinador da Alemanha, você sabe, né? O meio nojentão. E aí Manuel Neuer já era o goleiro, já tinha o Boateng, já tinha o Khedira, Ozil chegando, e eu já sabia, eu já tinha visto o vice da Alemanha em 2002 e as chegadas em semifinais em 2006, 2010, e eu já falei, a Alemanha vai ganhar a Copa de 2014, 2 anos antes. Tanto que, não à toa, né, como um bom descendente, Dufner, Deutschland, Guten Tag, enfeitei minha casa todinha com bandeirolas da Alemanha, 4 meses antes da Copa, a galera tudo falando, mano, você é maluco, mano. Eu falei, mano, esse ano a Alemanha vai levar. E levou daquele jeito que todos viram. Teve uma primeira fase ali meio xoxa, empatou com Portugal de Cristiano Ronaldo, não, ganhou do Portugal de Cristiano Ronaldo, empatou com Gana e ganhou dos Estados Unidos. Teve uma partida dificílima contra a Argélia, nas quartas de finais, havia eliminado a França, contra a Argélia, ganhou na prorrogação da Argélia, até vir a semifinal contra o Brasil. E eu só vim te lembrar que é gol da Alemanha. Gol da Alemanha, gol da Alemanha. 7-1 no Mineirão, uma das maiores vergonhas de uma seleção campeã mundial, pentacampeã mundial, jogando em casa, numa semifinal, um apagão geral, e a seleção da Alemanha, fortíssima, aproveitou a fraqueza dos brasileiros, e o Klose meteu 3 gols nesse jogo, e passou o Ronaldo Fenômeno ainda por cima nessa goleada, se tornando o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, jogando 4 Copas do Mundo, e até hoje não foi superado. Talvez vá ser superado nessa, pelo Mbappé, pelo Messi, mas ele ainda é, Miroslav Klose, o maior artilheiro da história das Copas. Tinha Podolski, tinha Ozil, tinha Felipe Lahm, Schwarzenegger, o Neuer, que para mim foi o melhor jogador da Copa e da seleção alemã, pegava muito, mas após vencer o Brasil por 7-1, foi para a final no Maracanã contra uma Argentina muito inferior, mas que jogou melhor. A Argentina jogou melhor que a Alemanha naquela final, teve mais chances de gols. Aí na prorrogação, eles tinham o Schuller também, que era um centroavante muito engraçado, meio magrelão. Mas na prorrogação, Mário Götze entrou e fez aquele golaço onde ele matou no peito
e chutou meio que de meia bicicleta ali, meio de voleio, fazendo um gol que deu o tetracampeonato para a seleção alemã de futebol. Uma seleção muito forte, muito pesada para o futebol mundial, certo, filho? E daí em diante, o que eu e todos pensavam? Mano, a Alemanha vai bater de frente, vai ser penta logo logo, vai igualar o Brasil, pode até ser hexa. O que virá pela frente? O que veio pela frente, galera? Vieram duas últimas Copas medíocres, ridículas, onde a Alemanha não passou da primeira fase, foram suas duas piores campanhas em Copas do Mundo. Depois de uma Copa maravilhosa, como que foi a de 2014, a Alemanha tombou em 2018 na Rússia, na primeira fase, mesmo com aquele golaço do Toni Kroos de falta contra a Suécia, a Alemanha foi eliminada pela Coreia do Sul no último jogo, né? Um jogo em que o Neuer saiu e teve contra-ataque, enfim. Aí, reformulação, mais uma reformulação para 2022, agora sim, a Alemanha vem para se recuperar do vexame de 2018. Teve vexame de novo, num grupo que tinha a Espanha, Costa Rica e Japão. A Alemanha conseguiu perder para o Japão, ganhou da Costa Rica no último jogo, empatou com a Espanha, mas mesmo assim foi eliminada. Hoje, a seleção alemã chega para a Copa de 2026 com alguns novos jogadores, como o Wirtz, que era o grande craque do Bayer Leverkusen, que está no Liverpool. Musiala, Jamal Musiala, que para mim é um dos maiores craques do futebol mundial, joga no Bayern de Munique. Como que é o nome do jogador que se machucou, filho? Ele tá fora, aquele cabeludão lá. Ajuda a minha memória. Gnabry tá fora. Neuer voltou, mas a seleção tem alguns outros grandes nomes aí. E tem o Kimmich, né? Que é o seu grande lateral, que é tipo um sucessor do Philipp Lahm. Seleção alemã de grandes jogadores como Fritz Walter, como o Gerhard Müller, o Franz Beckenbauer. Eu esqueci de falar do Thomas Müller também nesse título de 2014, e ele que fez muitos gols nas Copas de 2006, 2010 também. Mas a Alemanha vem reformulada. A Alemanha jogou uma ótima Euro, a última, onde foi eliminado pela Espanha, que foi a campeã, naquele lance do Cucurella, né? Que ele usou a mão. Mas a Alemanha fez uma grande Euro. Eu acredito, galera, assim, eu botei a França como minha grande favorita e a Inglaterra como vice-campeã, mas a Alemanha é igual ao Brasil, mano. Ela tá chegando quietinha, sem fazer muito alarde. Se deixar ir passando de fase, e por exemplo, tem grandes chances de bater já Alemanha e França, se não me falha a memória, já nas oitavos de final, 12avos de final ou nas oitavas de final. E se a Alemanha tirar a França, malandro? Se ela pegar a França, né? E se ela tirar a França, segura, mano. É uma seleção tetracampeã mundial, é uma camisa muito pesada, que ficou 2 Copas do Mundo seguidas aí, passando um vexame, sendo eliminada na primeira fase. Não vai acontecer isso de novo. A Alemanha está no grupo com Curaçao, Equador e Costa do Marfim. Tudo bem que Costa do Marfim, que ganhou ontem o amistoso da França, lá na França, é uma seleção muito forte. E o Equador também é. Pode ser que deu uma derrapada aí, mas vai pelo menos conseguir um terceiro lugar, né, nos critérios de empate. Eu acredito que vai se classificar em primeira. E segura, porque é uma potência e tá aí muito bem treinada, certo? Pelo ex-treinador do Barcelona, que agora me fugiu a memória. Oh, raiva! Nossa! Vou ter que falar aqui, vou ter que procurar aqui. Vamos ver aqui. Atual treinador da Alemanha. É o Julian Nagelsmann, ele mesmo. E assim, ele fez uma grande campanha aí recentemente pelo Barcelona. E assim, galera, eu acredito que a Alemanha pode surpreender. Pode surpreender porque é uma camisa muito pesada, certo, filhão? Fica aqui minha visão sobre a seleção alemã desde 1986 em todas as Copas do Mundo. Guten Tag, Deutschland, 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 Alemanha, Germânia, Deutsches Fußballbund, rumo ao pentacampeonato. Tamo juntos, valeu, galera. Amanhã é a